Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo sobre o Lugo. Hoje nós vamos falar de um método muito importante, que é o método on-holding. Se você não assistiu os outros vídeos, seria bom assistir, porque eu vou falar da forma de debugar, vou falar de outras coisas que eu falei nos vídeos anteriores. Então é bom você dar uma assistida lá. Se você não conhece os outros vídeos, esse aqui é o bot que eu chamo de bot Bananas, que é o time que eu estou fazendo apenas como exemplo para mostrar para vocês como editar o seu bot. O método holding é um método muito importante, porque é nesse método que o bot vai decidir se ele vai passar a bola, se ele vai correr para o gol, né, ou se ele vai desviar de um oponente. Né? E hoje nós vamos ver essas três situações aqui para ver de uma forma simples, não muito sofisticada ainda, mas de uma forma simples, como que a gente pode resolver essas três situações dentro do on-holding, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é ver a questão do chute. Veja que no bot modelo, o chute é muito simples. Assim que ele chega perto do gol, e nem é tão perto assim, ele já chuta para o gol. Então, primeiro vamos ver se tá suficiente. Aqui eu coloquei já uma situação, um exemplo. Se você não sabe como chegar lá, assiste os vídeos anteriores. Para você ver como que eles estão chutando, o bot está chutando muito cedo, né? De muito longe. Né? Eu vou dando passo a passo aqui para ver o que o bot está fazendo. E repare que assim que chega nessa região aqui, o bot já chuta a bola. Né? Por que isso está acontecendo? Porque aqui no método on-hold, assim que ele detecta que ele está próximo do gol, não é próximo, eu entendo, mas assim que esse método retorna true, ele chuta para o gol. Né? Esse método está contando duas regiões. Né? Então aqui você pode dizer assim, não, Rubens, mas eu estou vendo três regiões. Mas a forma que o bot vê é o gol está na célula 9, na coluna 9, e eu estou na coluna 7. Então, 9 menos 7, eu já entrei na região. Né? Então, no seu bot, se você quer melhorar essa margem de erro e essa forma de ver regiões muito grandes, vê o vídeo que eu já falei sobre mudança de posicionamento do jogador, que você vai ver como que você pode aumentar essa grid, né? No caso, diminuir a grid para ter áreas menores, para você ter uma melhor precisão nesses cálculos de distância dentro do campo. Vamos mudar isso aqui, né? Como esse método está sendo utilizado em outros lugares, em vez de a gente mudar para todo mundo, a gente pode aceitar esse parâmetro aqui, esse valor aqui como parâmetro, né? Então, vou colocar aqui, setar um number, não, number, e então, aqui, eu não preciso mais desse rapaz, né? E quando eu for chamar, onde que eu estou chamando? Eu estou chamando em três lugares, né? No primeiro lugar aqui, o visual studio tá meio feio aqui hoje. Aqui, né? Nos lugares que eu já estou usando, eu vou colocar um to, o outro lugar é onde? Vamos ver lá de novo. Aqui, to também. E o último é a declaração, eu não preciso lá, né? Beleza, então, agora, em vez de eu, aqui no meu on-hold, em vez de eu chamar com 2, eu vou chamar apenas com uma célula, né? Então, ele vai pelo menos entrar aqui, né? Você pode colocar também 0, né? Pensando bem, vou colocar 0, né? Só para ver se melhora alguma coisa. Né? Meu bot já está lá, então eu vou só parar o meu bot, não preciso parar os outros. Lembrando que eu posso desconectar e conectar novamente o bot que está no modo debug. Né? Ele volta para o ponto inicial. Vou fazer ele pegar a bola aqui. Pegou a bola. Então, espero que ele não chute, não chuta, não chuta, não chuta, não chuta, não chuta. Assim que ele entrar na célula correta, ele vai chutar. Beleza, então funcionou. Esse foi o primeiro passo, beleza. Segundo passo, vamos ver, ele está apenas indo para frente, né? Ele não está considerando que ele pode haver algum jogador perto dele, algum oponente para tomar a bola, né? Então ele simplesmente vai para frente, tentando acessar então ele vai para frente direto para o gol. Não é uma boa ideia, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Primeiro, eu vou colocar aqui uma busca naquele método que a gente fez, né? Passando os jogadores do time adversário. Repare aqui que eu estou pegando o time adversário, né? Todas as listas. Se você tiver com a versão mais anterior, mais atualizada, você agora vai ter esse método
de pegar o time oponente, né? Eu fiz enquanto estava fazendo esses vídeos, porque percebi que ia ser muito útil, né? E nesse caso eu vou pegar apenas um, né? Não vou ignorar nenhum jogador do outro time, né? Apesar de que talvez eu pudesse ignorar o goleiro, né? Talvez eu pudesse ignorar o goleiro, vou ignorar o goleiro. Lembrando isso aqui do outro vídeo, se você não viu, dá uma olhada lá. Então, eu vou pegar o oponente, né? Pegar a distância dele aqui. Lembra como é que a gente pode calcular distâncias baseado, por exemplo, no tamanho de um jogador, né? É do outro vídeo também. Né? Então, vou pegar no spec, né? Player size, né? No meu bot aqui eu vou colocar 3, vocês podem colocar 5, 6, vocês podem ir experimentando, vocês podem fazer um bot que altere esse valor de acordo com a posição do jogo, então, enfim. Aqui eu vou colocar 5. 5 é muito longe. Vou pôr 3, né? Toda vez que tiver um jogador próximo o suficiente dele, menor que 3, no caso 3 tamanhos de jogador, né? Eu vou procurar agora o jogador do meu time mais próximo, né? Close mate ou close friend, close uma coisa que vocês preferirem lá, né? Então aqui eu vou pegar get my team, né? E aí eu vou pegar também só um jogador, né? Ignorar o próprio bot, né? Não vou passar a bola para mim mesmo, não seria uma boa jogada. Não, peraí. E ignorar. O goleiro também seria bom ignorar. Meu número, né? Vou pegar o jogador mais próximo, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chutar a bola para aquela direção, a direção do jogador, né? Com o tempo, você vai ver que nem sempre o chute em direção ao jogador é a melhor estratégia, por causa de movimentos, por causa de um monte de coisa, mas por enquanto, vamos fazer assim. E quando vocês forem ficando mais aperfeiçoados no jogo, vocês vão entendendo as questões que envolvem o passe, né? Então, vou pegar o meu jogador aqui. Lembra que esse objeto traz o player. Vou pegar aqui o get position. Então, agora eu vou fazer uma ordem de chute na direção do meu jogador. Então, se alguém chegou muito perto de mim, eu vou fazer essa ordem, né? E não vou usar mais essa ordem. Sentido? Acredito que sim, né? Vamos ver se funcionou. Eu vou iniciar apenas meu bot, todo mundo está rodando lá, né? Então, meu botzinho vai voltar para o jogo desse lado aqui. Vamos ver se ele vai passar na hora certa, né? A gente espera que quando ele tiver com quanto? 3 de distância, né? Ou seja, 1, 2, 3, ele passe a bola para o jogador que estiver mais perto. Vou colocar o 6 aqui pertinho dele para ver se ele passa por 6, né? Então, assim que alguém chegar muito próximo dele, eu acho que o 9 vai chegar ainda mais cedo. Chegou muito próximo, ele passou para o 5, para o 6, né? Então, beleza, né? Nosso algoritmo está funcionando. Imagina que fosse o 8 aqui, não o 9, né? Ele não tinha que necessariamente passar, mas só porque o 8 está próximo dele, a gente está considerando qualquer direção, ele já ia passar para o colega dele, para o bot, né? Em vez de a gente detectar se alguém está próximo dele, o que a gente vai tentar fazer agora é tentar identificar se aquele oponente é um obstáculo. Porque se ele está vindo para o lado ou está vindo de trás, nosso bot pode correr, continuar correndo, né? Não precisa passar a bola. Então, se ele for um obstáculo, aí a gente vai passar, né? E tiver uma distância razoável, obviamente. Imagina que aqui, da onde o jogador 5 está até o gol, é uma linha, né? Os outros jogadores são pontos, né? Então, quando a gente tem um objeto aqui, por exemplo, né, nós vamos calcular a distância desse ponto para essa linha, em qualquer posição dessa linha, né? Se ele estiver muito próximo da linha, dessa linha imaginária que eu tenho aqui, do 5 até o gol, né, tão imaginária assim, porque eu tenho essa linha aqui, se ele estiver muito próximo dessa linha, né, eu vou considerar ele um obstáculo. Mas a gente tem que levar em conta que essa linha é infinita, né? Ela pode estar aqui, né? Ou, não nesse caso, mas enfim, entre uma linha e um ponto, ela pode estar antes da linha, depois da linha, né? Ou longe da linha. Enfim, nós vamos então pegar uma fonte muito confiável de pesquisa, o velho e famoso Stack Overflow, e procurar uma função, né? A não ser que você seja muito bom em matemática, querer resolver você mesmo,
uma função para identificar, eu gostei dessa aqui, quando eu estava pesquisando, para identificar se, primeiro, se aquele ponto está muito próximo dessa linha, né? E segundo, se ele está antes da nossa linha. Por exemplo, se imagina que o gol é esse P2 e o nosso jogador com a bola é o nosso P1 e nosso adversário está próximo da nossa linha, mas ele está atrás do jogador. Então, continua jogando, né? Continua tocando a bola, né? Então, vamos ver como é que isso ficou. Eu traduzi aquela função para o JavaScript, obviamente deixando aqui os méritos, né? Na verdade, a documentação, né? Para a gente poder voltar e corrigir. Mudei um pouco o nome aqui para ficar mais óbvio, né? Essa primeira coordenada é a coordenada do obstáculo, do ponto que pode ser ou não um obstáculo, né? Da onde nós estamos e para onde nós queremos ir. É uma linha, né? Na verdade, não é uma direção, é só uma linha. E esse parâmetro aqui, de acordo com a documentação lá, e depois eu verifiquei, quando o valor está entre 0 e 1, é quando o ponto está, o obstáculo está entre os dois pontos da linha, né? Então, nós vamos retornar a distância, ou seja, a distância do ponto para a linha, em qualquer ponto da linha, em qualquer situação, em qualquer momento da linha, e um valor chamado between, que é true ou false, que é só dizendo se ele está entre os dois pontos da nossa linha ou não, né? Ok, e agora que a gente tem essa função aqui, qual foi a segunda função que eu fiz? Essa aqui. Essa aqui vai ser a nossa mágica. O que ela vai fazer? Vai receber a origem de onde a gente está, né? E para onde a gente quer ir, né? Nesse caso aqui, onde o jogador está e onde é o gol, né? E uma lista de elementos. O que é isso? As posições dos oponentes, nesse caso, né? E a distância que a gente aceita, né? Ou seja, a distância que a gente acha que não vai ser um obstáculo. Eu posso usar uma configuração, você pode usar outra configuração e assim vai. E aí ele vai retornar uma lista de pontos, né, dos quais você está dentro do intervalo que você deu, né? Por exemplo, você passou 5 pontos, né? No caso, a gente vai passar 11, que é todo o outro time, né? 11 não, 10, tirando o goleiro. Todos os jogadores do time, e você vai retornar, vai receber onde estão aqueles que estão próximos, aqueles que são obstáculos, né? Como que eu fiz isso? Iniciei um array vazio, né? Para cada elemento da minha lista de perigo, né? Minha lista de risco, eu fui pegando a distância e o between, né? Ou seja, o elemento que é o obstáculo aqui, onde eu estou e para onde eu vou, ou seja, minha linha. Ou seja, se ele estiver aqui, ou seja, não é between, não é obstáculo, né? Ou se ele estiver muito longe da linha, não é obstáculo. Só se os dois for verdadeiro, true, aí ele é um obstáculo. Então, aqui em cima agora, né, além de eu ver se eu tenho obstáculos próximos, né? Nesse caso, eu não vou passar o time inteiro, né? Vamos pegar sei lá, os 3 primeiros, né? Os 4 primeiros, vai com sua configuração aí, como você achar melhor. Vou pegar os 3 elementos mais próximos de mim, né? Mais próximos do meu bot, e vou ver quais deles são obstáculos ou não. O primeiro parâmetro aqui é onde eu estou, ou seja, a minha posição, para onde eu quero ir, para o gol do oponente, né? E o terceiro é uma lista de pontos, né? Então, já que tem um array, para quem conhece JavaScript, array map vai pegar tudo que eu retornar nessa função aqui, e essa função vai sempre retornar o quê? A posição daquele player, né? Então, vou pegar todos os oponentes, retornar todos os pontos deles, e a distância que eu estou aceitando é a distância de 2 jogadores. Você pode aumentar, vou aumentar aqui, 4. Quer dizer, se entre eu e o gol, nessa linha reta, nessa linha, né, tiver alguém a 4 bots de distância, 4 jogadores de distância, muita distância, eu acho. Vou por 3. Eu vou considerar ele um obstáculo, né? E aí vou tentar, vou passar a bola logo. Se ele estiver atrás, eu não vou passar a bola, tanto faz, né? Agora, em vez de eu só ver se ele está próximo, eu vou ver, na verdade, se ele também é um obstáculo. Lembrando que essa distância aqui, na verdade, é a distância do obstáculo para a minha linha, a linha entre eu e o gol, né?
Pode ser que esteja lá próximo do gol, talvez não esteja tão perto de mim, eu ainda posso ir para frente, né? Então, eu vou ver primeiro se eu tenho um obstáculo, né? E se esse obstáculo, né? No caso aqui, agora eu sei que eu tenho posição 0. Se esse obstáculo, esse aqui é um ponto. Se esse obstáculo, ele está a uma distância próxima de mim, né? Get distância pontos, vou pegar esse ponto aqui e pegar a minha posição. Então, em vez de eu pegar o jogador mais próximo e ver se ele está a 3 corpos do meu bot, na verdade, eu vou ver se o obstáculo, que pode não ser o mais próximo, pode ser o segundo ou terceiro bot mais próximo de mim, se ele está a essa distância, né? Vamos supor que, voltando aqui, vamos supor que nós temos 3 obstáculos, né? Nós estamos aqui o 10, o 6 e o 3, né? O 3 é um obstáculo. O 10, eu não vou considerar um obstáculo, que está bem longe dessa minha direção aqui. Mas, então, ele não é próximo. Mas o 3, que é o obstáculo, ele está muito longe. Então, vou continuar andando para frente. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com o 10. Por enquanto, é só um cenário, nesse cenário que eu descrevi para vocês, né? Então, eu acho que tá bom, né? Então, se for um obstáculo, aí sim eu vou pegar meu jogador mais próximo e chutar para ele. Vamos ver se melhorou? Vamos. Certo. Vamos ver, então, o que acontece se o jogador está bem próximo dele, o oponente está bem próximo dele, mas está atrás, não está no ângulo... deixa eu ver aqui. Isso. Não está no ângulo entre ele, não está entre essa linha imaginária entre ele e o gol, né? Se não está, ele não passa a bola, não se sente ameaçado, mesmo com o jogador muito próximo. Se ele estiver nessa linha entre os dois, mas estiver bem longe, também ele não vai passar a bola, né? Se ele estiver nessa linha, né, no caso, entre esse ponto, mas bem distante, né? Imagina uma linha de 90 graus, um ângulo de 40 graus aqui, né? Ele está bem distante dessa linha. Ele está entre os dois pontos, mas bem distante. Também não vai se sentir ameaçado. Mas, se a gente colocar ele aqui, né, entre ele e o gol, e próximo do bot, ele vai se sentir ameaçado e vai passar a bola. Beleza, funciona, excelente. A gente não precisou vir linha por linha, né? Então, vamos ver o que a gente pode melhorar agora, então. A próxima coisa que a gente vai melhorar é um fator muito interessante, que é escolher o melhor jogador para passar a bola. Atualmente, nosso bot vai passar para quem estiver mais próximo. Mas veja nessa situação. Ele talvez pudesse ter passado por 8, talvez por 11, eu não sei se o 2 era um obstáculo, acho que era um obstáculo. Mas vamos supor que o 11 estivesse aqui, né? O 8 estivesse cá. Ele ia passar para o 10, não ia passar para o 11, né? Apesar do 11 estar bem próximo do gol, né? Ou imagina que o 11 está bem próximo do gol, mas temos um obstáculo aqui, né? Aqui no 10, que a gente viu mais cedo, se também tivesse um obstáculo, ele ainda ia passar por 10. Enfim, vamos ver como é que a gente pode avaliar qual o melhor jogador para receber o passe. Bem, a primeira coisa que eu fiz aqui foi uma função, na verdade um método. Toda hora eu chamo função de método aqui, quer dizer, método de função. O que está acontecendo aqui? Primeira coisa que eu fiz foi esse método aqui, deixa eu só organizar meu código, né, chamado findBestPass. O que esse método faz? Deixa eu ganhar mais espaço aqui. Ele vai receber uma lista de objetos, daquele objeto que a gente está passando lá no outro método. Lembra o método que passa, qual é o nome? Esse aqui, nearest players. Ele retorna esse objeto com a distância, o jogador e o número do jogador. Então, para facilitar, a gente vai receber o mesmo objeto aqui, né? Porque, obviamente, uma das coisas que a gente vai, um dos critérios para passar a bola vai ser quem estiver mais próximo. Então, em vez de perder tempo olhando para todos os jogadores do jogo, a gente vai pegar apenas aqueles mais próximos, vamos dizer 3, 4, talvez 5, depende do seu bot também, da sua configuração. E eu vou dizer onde é que eu estou, né? E passar o reader, porque esse método vai precisar ler muitas coisas, né?
Então vamos tentar identificar qual é o melhor jogador para receber o passe. Primeira coisa que a gente vai usar é uma lista de oponentes, né? Então aqui novamente, deixa eu colocar aqui porque agora atualizei. Agora a gente tem esse método aqui que retorna a lista de retorna um time adversário, né? E novamente eu vou usar o map para dizer todas as posições, ou seja, oponentes aqui é uma lista de posições, né? E guardar o meu gol para não ficar toda hora chamando essa função também. Enfim, para cada um dos jogadores que está na minha lista aqui, desse objeto que eu estou recebendo, eu vou fazer o seguinte. Se esse jogador estiver muito longe, essa é a lista dos mais próximos. Mas vamos supor que ele esteja muito longe, 8 de distância, né? 8, para você ter ideia, seria, vamos ver aqui mais ou menos, né? 1, 2, 3, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é bem longe. Enfim, eu não vou incluir esse candidato como um bom candidato para receber o passe, né? Então vou ignorar esse cara. Depois vou usar aquela função obstáculos, né? Porque se eu tiver obstáculos entre meu bot e o outro bot, eu provavelmente não vou querer passar a bola para ele, né? Provavelmente, pode ser que eu tente, por que não? Né? Se não tiver muita opção. E eu vou dar uma distância aqui para considerar um obstáculo de 2 bots. Mesma coisa, no seu bot você pode mudar isso, né? Sim, agora eu estou pegando não obstáculos entre eu e o candidato, ou seja, o meu bot amigo. Eu estou procurando obstáculos entre o meu candidato e o gol. Porque se o cara está do lado do gol e não tem ninguém entre ele e o gol, ele vai chutar o gol, né? Então eu vou ver se ele está livre para correr para o gol ou para chutar para o gol, né? E aqui eu dou uma margem de distância maior, mas vamos ver, né? Temos que testar, temos que ir experimentando, né? E por fim, a distância do gol. Porque se eu tenho 2 caras, 2 livres, né? Eu vou passar para o que estiver mais perto do gol, obviamente. Se os 2 estiverem também livres para chutar para o gol, passar mais perto. E aqui eu fiz um sistema de score. Todo mundo começa com nota 0, né? E aí eu dou uma punição pro cara se ele tem um obstáculo, uma punição bem grande, né? Se tem um obstáculo, só se o cara estiver na cara do gol, eu vou tentar chutar para ele, porque provavelmente o obstáculo vai tentar pegar a bola. Eu também dei uma punição que é a distância dividido pelo jogador, né? Então, se ele tiver a 3 bots de mim, vamos dizer assim, né? Ele vai tomar uma punição de menos 3, né? Punição baixa, né? Você pode ajustar isso no seu bot. Mas se ele estiver muito longe, tipo 10, ele vai tomar uma distância quase como se ele tivesse um obstáculo entre eu e ele, né? A distância para o gol, né? Também medida em bots, né? Se ele estiver mais próximo do gol, ele pode estar longe de mim, mas ele está mais próximo do gol, então a punição dele vai ser menor, né? Quanto mais longe, maior esse número aqui, maior vai ser a punição, tá certo. Enfim, e se ele tiver uma punição, um obstáculo para chutar, né? Não, aqui é o contrário. Aqui, se ele não tiver obstrução para chutar para o gol, ele estiver livre para ir para o gol, eu vou dar pontos para ele. Talvez eu esteja dando muitos pontos para ele, né? Mas eu vou dar pontos para ele, 30 no caso, né? Você também pode regular no seu bot. Isso quer dizer que, se ele estiver perto do gol, né, mesmo que tenha um obstáculo, ou mesmo que ele esteja muito longe de mim, eu vou tentar chutar para aquele cara, porque vai que a bola chega lá e eu faço um gol, né? Enfim, aí eu fiz isso para todos os candidatos, né? Sempre colocando aqui no meu array de candidatos, lembrando que isso aqui é um array que começa vazio, né? E depois, se eu não tenho nenhum candidato, né? Ninguém estava perto né? Ou não deu certo aqui, retorno vazio, null, né? Caso contrário, eu vou ordenar, né? Pelo maior score, né? Do menor para o maior. Né? Então, repare que é B aqui, que é o segundo. Depois você lê a documentação dessa função. É nativa do JavaScript. E eu retorno o meu vencedor, o bot que passou nesses meus critérios. Nesse método você vai poder brincar, você vai poder colocar outros critérios. Por exemplo, eu posso contar aqui quantos bots estão próximos, não necessariamente obstáculos, mas estão próximos do meu bot. Né? Eu posso ver se ele está próximo de outro cara que também poderia fazer gol, e assim vai. Né? A criatividade é o que vai fazer o bot de vocês irem longe e jogarem melhor um que o outro. Né? Então aqui eu achei meu candidato. O que eu vou fazer com esse cara agora? Voltando cá no nosso método, on defending on,
Espera aí, cadê o on-holding? O on-hold daqui. Né? Em vez de eu simplesmente passar para esse cara aqui, ó, kick, né, para o cara que estiver mais perto. Então, best mate, vou chamar aqui. Find best pass, vamos lembrar quais são os parâmetros, né, os jogadores mais próximos. Quantos jogadores próximos eu estou procurando aqui? Aqui, close mates, estou procurando só um, né? Não, eu vou colocar aqui 4, né? Também, novamente, vai de vocês. Todas essas variáveis aqui vocês podem brincar bastante. A minha posição, que é me.getPosition. E o reader, né? É o método poder ler as coisas que precisar ler. Então, né, se isso aqui for diferente de nulo, então ele encontrou o best player, né? Então, a minha ordem de chutar não vai ser mais para o cara mais próximo, mas sim para o melhor cara, para o cara mais bem posicionado, né? Ele retorna um player, não é isso? É isso mesmo, um player. Caso contrário, ele chuta para o cara mais próximo. Fazer o quê, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Vamos ver agora se como é que funciona, né? Vou rodar tudo porque vão somar em muitas situações. Vamos ver se o passe melhora. Aqui eu vou tirar esse camarada, vou colocar um camarada aqui como um obstáculo, né? Eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais longe do que o 7, né? E eu espero que ele passe para o 8, não para o 7. Vamos ver. Passou para o 8. Foi ou pelo menos tentou, né? Foi uma boa jogada. Uma outra situação aqui nós temos 2 jogadores, um mais à frente, outro mais atrás, né? Então agora a gente vai ameaçar esse 8 aqui. Não vai ter obstáculo em relação a nenhum dos dois. Eu quero que ele passe para o 9, porque o 9 está mais longe, né? Mais próximo do gol, na verdade. Ele passou por 6. Talvez a punição que a gente está dando pela distância seja muito grande, né? Caso vocês queiram debugar ou melhorar esse código, vocês, novamente, né, podem colocar o ponto, o breakpoint aqui, né? Por exemplo, aqui, sempre colocar num código compilado, viu, pessoal? Não esqueçam, não façam como eu, que sempre esqueço e acabo debugando no lugar errado, né? Aqui, holding, ou, na verdade, eu quero debugar o meu cálculo aqui, né? Cadê? Find best pass, né? Eu quero ver as notas dos meus candidatos, né? Então, eu vou pegar o bot que eu estou debugando, que é o 5, dar a bola para ele, né? E aí, vamos ver aqui, né? É uma boa situação, na verdade, para testar, né? Eu vou dar o play aqui até ele precisar passar. Vamos colocar uns 5 aqui, mais ou menos, né? Opa, já brilhou aqui, né? Então, nós temos o 8, o 9 e o 6, né? Próximos, né? Vamos ver quais as notas que nós tivemos aqui. Vamos ver aqui mais fácil, né? Esse monitor tá meio ruimzinho aqui. Certo, nós temos nossos candidatos. Jogador... O melhor foi o jogador... Como é que eu vou saber aqui? Jogador 9, né? Foi o campeão, né? Porque eu não sei, jogador 9 tá mais próximo, tá mais à frente, não tem obstáculo, faz sentido, faz sentido. Então foi uma boa escolha, né? Eu vou simplesmente deixar rodando aqui e aos poucos a gente vai vendo o erro, mas caso vocês queiram debugar assim, é uma forma também de identificar o porquê tal jogador foi escolhido, né? E como vocês podem otimizar essa situação aqui, né? Para achar o ponto ideal, né? Vou tirar o breakpoint aqui da play. Então a gente assiste por um tempo e vê quais decisões não estão sendo muito boas, a gente põe um breakpoint lá e vai calibrando para achar a melhor situação, né? E por fim, agora a parte mais interessante que eu gostei de fazer nesse bot aqui é poder desviar dos oponentes, né? Nosso bot, por enquanto, ele é bem ingênuo, né? Ele não joga muito bem.
ele simplesmente passa a bola sem que ele tenha um obstáculo, né? Tudo bem que agora ele está procurando o melhor jogador, já está tendo um pouco mais de inteligência, mas ele poderia talvez desviar do obstáculo, caso o obstáculo não estivesse muito próximo, né? Ou estivesse ao lado dele, ele podia desviar para o outro lado, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Eu vou mostrar primeiro para vocês como que os pontos se enxergam, como que os jogadores se enxergam. Os jogadores, os bots, eles se enxergam como elementos, como pontos, né? Então, por exemplo, eu tenho meu bot aqui, né, que é um elemento que está correndo nessa direção, o gol está desse lado, eu quero atacar nessa direção. E ele vê um obstáculo, um ponto, que é aqui. Então, em algumas situações, ao invés de tentar simplesmente passar a bola, eu posso tentar achar os vetores dos dois, o meu vetor e o vetor do meu oponente, né, e tentar fugir do meu oponente. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que achar esse vetor aqui, que vai ser esse ponto, né, menos esse ponto, né? Ou, na verdade, o contrário, porque eu quero correr na direção oposta, né? Então, na verdade, vai ser esse ponto menos esse ponto. E o outro vetor é o vetor do meu movimento, que é o gol menos a posição que eu estou, né? Então, se eu somar esses dois vetores aqui, eu vou ter, na verdade, um terceiro vetor, né, que vai ser esse aqui, né? Então, em vez do meu bot ir na direção que ele quer, né, eu vou nessa direção aqui, né, que aí eu fujo, né, desse elemento. Se esse bot estivesse ali, né, eu vou fugir um pouquinho mais rápido, né, vamos dizer assim, né, em relação a cá. Se ele estiver muito próximo da minha linha aqui, né, então o vetor vai estar mais ou menos assim, né? Então eu tenho que fugir de uma forma mais fugir mais dele do que ir para frente, na verdade, né? Em outras palavras. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver aqui. Então agora eu não vou me preocupar necessariamente com obstáculo, mas com qualquer elemento que esteja próximo do meu jogador, né? Então lembra que a gente só está considerando obstáculo se essa distância aqui, que é justamente essa linha vermelha, né, for uma determinada distância, né, for um determinado tamanho. Se ele estiver aqui, eu não vou considerar ele um obstáculo, mas mesmo assim eu posso considerar que eu posso fugir dele, para que ele não se torne um obstáculo, né? Então se ele está aqui, eu vou somar esses dois vetores, né, e achar uma direção que eu possa continuar indo em direção ao gol, mas não diretamente, mas desviando desse camarada aqui. Então, como aqui eu estou procurando distância de 4, aqui de 3, eu vou procurar aqui também 5, né? A partir que ele tiver de 5, eu vou calcular. Essa aqui é uma parte um pouco mais avançada, mas vai ser bem divertida, eu prometo para vocês. Primeiro, nós vamos começar a trabalhar com vetores. Então, eu vou criar um vetor aqui, que é do lugar que eu estou querendo ir, né? Minha destination. Que vai ser o gol, né? É para onde eu quero ir. Então eu vou criar um vetor. Qual é o vetor? É onde eu quero ir menos onde eu estou agora, né? Nos dois eixos, x e y. Então eu criei um vetor e eu vou normalizar. Por que eu tenho que normalizar? Porque a gente não sabe em qual ponto do campo a gente está, né? Vamos supor que o gol esteja aqui e meu jogador esteja aqui. Então esse vetor vai ser desse tamanho, né? E esse aqui desse tamanho, né? Então, se eu só somar esses dois vetores, eu vou achar um vetor que é mais ou menos assim, né? Não ajuda muito a fugir do rapaz, né? Do oponente. Mas se eu normalizar, aí eu vou colocar os dois no mesmo tamanho, né? Um pouco de geometria analítica aí para a galera. Eu acho que é geometria analítica, nem lembro. Enfim, agora eu vou ter esse vetor aqui, que agora faz sentido, agora eu consigo fugir do oponente de forma mais eficiente. Então, normalizei. O segundo vetor vai ser da minha posição menos a posição do oponente, né? É como se eu estivesse querendo ir para lá, só que o contrário, então eu vou subtrair, né? Porque eu vou pegar o vetor dessa direção para cá, né? Então, né, menos a posição do oponente, né? Vou normalizar também.
E, enfim, eu faço um vetor que é a soma dos outros dois vetores. E agora, nessa nova versão também, vocês provavelmente têm a versão nova porque saiu agora quando vocês ainda não tinham começado. Nós temos essa função que faz também um movimento, uma ordem de movimento, né? Só que partindo de um vetor, não partindo de uma posição, como é aqui, né? E eu vou dizer que eu vou com a velocidade máxima, né? Então, vamos ver agora o resultado, né, dessa fuga, dessa tentativa de fuga. Vamos ver nessa situação aqui. Coloquei todo mundo bem longe aqui, porque ele vai levar em consideração apenas o mais próximo, né? O oponente mais próximo. E aqui ele vai tentar fugir. Olha lá, deu certo, né? Começou a fugir. Aos poucos, você vê que o vetor, a soma dos vetores, vai favorecendo ele ir para frente, porque o bot vai ficando mais ao lado dele, em vez de ficar na frente, né? E aos poucos ele vai indo para frente, né? Aqui ele já está indo bem para frente, né? Daqui a pouco ele vai passar a bola porque o bot está alcançando ele, né? Porque a distância que ele percorreu foi diferente da distância que o bot 5 percorreu. Mas aqui ele já não vai mais parar, tá vendo? Fez um bom desvio, né? Vocês podem alterar também a forma com que a proporção do vetor, né? Multiplicar o vetor por um valor, né? Para dar mais peso para ir para frente ou mais peso para ir para trás. Por exemplo, colocando um fator multiplicador aqui no eixo X, né, que é o eixo horizontal, obviamente, é um plano cartesiano, né, ou vocês podem colocar outros vetores, né, por exemplo, se tiver mais jogadores, colegas seus de um lado, enfim, mudar uma estratégia baseada nisso aí, mas esse é o resultado do que a gente fez até agora, né. Deixa eu deixar rodando aqui enquanto eu falo. Vamos ver se isso vai afetar o nosso bot, né? Enfim, esse foi o último vídeo realmente de código que a gente vai ter agora, que a gente teve, né? Dos vídeos que eu fiz, cada um abordou um dos métodos. Todos eles são apenas sugestões e todos eles são ideias bem básicas. Eu vou publicar esse código, ainda vou limpar alguma coisa aqui e ali, mas vou publicar esse código lá. O nome do bot é Bananas. Vocês podem copiar, melhorar e resolver alguns problemas que ainda não estão resolvidos. Todos esses são algoritmos muito interessantes de fazer, que envolvem muita geometria, envolvem muita matemática, e vocês vão se divertir muito fazendo, eu imagino, porque eu me divirto bastante. Então, obrigado por assistir até aqui. No próximo vídeo, que vai ser o último dessa série, eu vou publicar o bot na plataforma Lugo e rodar um jogo e ver como que funciona, como é que meu bot fica lá disponível para as próximas partidas. Ok? Obrigado, até mais.